Cristo, que é o mais importante de todos, amém? Amém. Irmãos, abram suas Bíblias em Daniel, no capítulo 3, no versículo 23. Aleluia. Vou pedir para os irmãos que, conforme eu for dizendo os capítulos, os versículos e os livros, os irmãos vão acompanhando comigo na Bíblia, amém? Quantos acharam? Esperar mais um pouco. Deixa eu vir para a Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos e andando, passeando dentro do fogo, e nada há neles lesões. E o aspecto dos 4 semelha o filho dos deuses. Aleluia. Então chegou Nabucodonosor à porta do fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo. Aleluia. Essa história aqui no capítulo 3, irmãos, conta a história, como eu disse, de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que se voltarmos um bocado no capítulo de número 1, vemos no versículo 6, que na realidade o nome deles não era Sadraque, Mesaque e Abdinego, mas sim chamavam-se Ananias, Misael e Azarias. Aleluia. Eram 3 amigos cativos pela Babilônia, e o rei da Babilônia, Nabucodonosor, construiu uma estátua de ouro e fez o decreto que quem não se prostrasse ao tocar das trombetas, de todos os instrumentos musicais que havia na Babilônia, quem não se prostrasse seria lançado no fogo. Fogo ardente, como diz a palavra do Senhor. O que eu acho interessante aqui nesses versículos é que eles foram lançados, atados no fogo. E quando o rei levanta e vai ver, as amarras já tinham se desfeito, pois o fogo era muito intenso. E os homens, como dizia o rei, nada acontecia com eles. O fogo parece que abria. E quando ele viu 4 homens, era o nosso amigo Jesus Cristo, que, como diz a palavra do Senhor, vinde a mim cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. No Salmo de número 30, a palavra diz: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Aqui, com certeza, esses 3 estavam numa hora de angústia, mas eles não questionaram a Deus, eles só abaixaram a cabeça e disseram: que seja feita a vontade do Senhor. Se fosse para eles morrer, como diz Paulo na nossa Bíblia, diz: morrer para mim, aleluia, morrer para mim é lucro, porque temos um lugar guardado. Os filhos de Deus têm um lugar guardado nos céus, aleluia. chegou. Agora vamos para Gênesis, no capítulo 3, que agora eu apresentarei para vocês o nosso amigo Jesus Cristo. Antes de tudo, vou apresentar para vocês o porquê ele ter vindo à terra para morrer por nós. Amém? Gênesis no capítulo 3,
do versículo 1 ao 7, e depois do 11 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis em toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher aquela árvore, era boa para comer, agradável aos olhos, desejado para dar aos olhos entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos, e ambos os conheceram que estavam nus, e com folhas da figueira o fizeram para si aventais. O versículo 11 diz: E disse Deus: Quem te mostrou que estás nu? Comeste tu da árvore que ordenei que não comereis, que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore, ela me deu do fruto da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu o comi. Então o Senhor Deus disse: Serpente, por que fizeste isso? Maldita serás, mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e entre a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente as tuas dores e conceição. Com dores terás filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo que não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás de todos os dias da tua vida. Aleluia. Aqui no capítulo 3 diz que a serpente, enviada o diabo, entra na serpente e foi tentar Eva. Eva tentou dizer que não comeria daquela árvore, mas como somos humanos e a nossa natureza é pecadora, ela comeu do fruto da árvore proibida, e ainda mais deu ao seu marido. Então Deus vai ter com eles e chama por eles, e eles se escondem, porque eles conheciam o bem e o mal. Agora que já tinham comido da árvore, eles viram que estavam nus, então coseram aventais. Deus achou estranho, mas Deus já sabia que eles iriam pecar. E o diabo, quando fez isso, quando fez a mulher comer o fruto proibido, deve ter pensado que teria acabado com os planos de Deus. Mas em nome de Jesus, nosso Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Glória a Deus. Ele sabe de todas as coisas. E quando o diabo pensava ter acabado com os planos de Deus, Deus diz à serpente, que o diabo ainda estava nela, ele diz que nascerá da mulher o homem no qual pisará a cabeça dela, e ela só ferirá o tornozelo.
Amém. Aqui, Deus faz uma promessa para a vida dos homens, que nasceria um homem, um amigo, Jesus Cristo, que pisaria na cabeça do diabo e que morreria por nós, pelos pecados. Aleluias. Continuando, em Gênesis no capítulo 6, a partir do versículo 13, conta a história da arca de Noé. Aqui, Deus anuncia o dilúvio a Noé. E manda Noé fazer uma arca. E Deus pediu para Noé fazer uma arca da madeira de golfo. E dessa madeira, que ele passasse betume, essa madeira, por dentro e por fora da arca. E essa arca deveria medir, aleluia, essa arca deveria medir de 300 côvados de comprimento, 50 côvados a sua largura e 30 côvados a sua altura. Aleluia. O côvado, para quem não sabe, é a medida do nosso cotovelo até a ponta do nosso dedo, o maior dedo da mão. Se formos ver, ele varia entre 45 e 52 centímetros. Eu resolvi pegar pelo menor, 45 centímetros. Se fôssemos ver nessas proporções, a arca teria 135 metros de extensões, 22,50 metros de largura, 13,50 metros de altura. A madeira que Deus pediu para Noé fazer a arca era uma madeira semelhante à bananeira, com praticamente a mesma consistência, ainda mais porosa do que a madeira da balsa. Qualquer outra madeira que se fosse colocada para passar tanto tempo na água quanto passou a arca, estragaria-se. E começaríamos a ter infiltrações dentro da arca. Aleluia. E Deus pediu para Noé passar betume nessa madeira, para ficar com uma consistência mais sólida. Para quem não sabe, o betume é uma mistura ou sólida ou semissólida, formada por compostos químicos, que pode tanto ocorrer na natureza, como ser obtido artificialmente em processo de destilação de petróleo. Mas como sabemos, naquela época não tínhamos isso. Então Deus proveu o betume para Noé. Aleluia. Então, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler aqui a partir do versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que disparei com a terra. Fazei por ti uma arca de madeira de golfo. Farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. Desta maneira farás 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados de largura, e 30 côvados da sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiro. Ele faria 3 andares, o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, e tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos seus filhos estarão contigo. E de tudo que vive, toda a carne, 2 de cada espécie, manterás na arca. Aleluia. Deus aqui, no capítulo 3 de Gênesis, no capítulo 2, aliás, ele cria o homem e a mulher. E no capítulo 6, por causa do pecado, a consequência do pecado, ele resolve destruir o homem e a mulher. Mas só que dentre todos que existiam na terra, apenas um, que era Noé, era reto com o Senhor.
E por isso, como diz a palavra de Deus, Noé e a família dele foram salvos. Aleluia. E das espécies, um macho e uma fêmea, porque Deus não criaria de novo uma espécie. Ele só queria um homem e uma mulher de cada espécie para procriar todos os animais que temos hoje. Aleluia. Então Deus aqui, Ele não se arrependeu da criação dele no capítulo 2. Porque o nosso Deus sabe todas as coisas, Ele não se arrepende. Se Ele se arrependesse, Ele não seria onisciente. Aleluia. Aqui Ele mostra ao homem a primeira vez o que é a chuva. Aqui choveram 40 dias e 40 noites. Noé, junto com a sua família e os animais, passaram pouco mais de um ano trancados dentro da arca. E diz a palavra de Deus que o dilúvio acabou com toda a raça que existia dentro da terra que não estivesse ali dentro daquela arca. Então, a partir daí, Deus começou a formar de novo uma nova família. A partir da família de Noé, Ele procriou todos nós. Aleluia. Agora vamos a Mateus, no capítulo 1. Vamos falar como nosso Deus tinha prometido. Falado para a serpente que nasceria um homem, que iria pisar a cabeça dela, enquanto ela só conseguiria ferir o pé. No capítulo 1 de Mateus, no versículo 18 até o versículo 25, fala do nascimento de Jesus Cristo, que seria o Cordeiro de Deus, que viria limpar o pecado do mundo. Aleluia. Pois aquele dilúvio não limpou todo o pecado do mundo, porque Noé era um ser humano, ele também era pecador, mas só que ele não se corrompia com os pecados dos outros. Aleluia. A Bíblia fala que nós pecamos involuntariamente, ou seja, Noé também pecou. Depois disso, da descendência de Noé, até chegarmos a Mateus, muitos nasceram, muitos morreram e muitos pecaram. E a palavra, no capítulo 1, no versículo 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, disposta com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua mulher, porque o que nela está gerando é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o teu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o nome de Emanuel, e traduzindo é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenou, e recebeu a sua mulher, e não concebeu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e põe-lhes por nome Jesus. Aleluia. Aqui José, antes de receber a visita do anjo por sonho, vê que Maria está grávida. E ele, como ainda não tinha tido relações com Maria, sabia que o filho não era dele. Quem sabe José aqui poderia ter pensado que Maria estaria traindo ele.
Poderia ter muitas dúvidas surgindo na cabeça de José. Mas nosso Deus, Ele é tão fiel que mandou um anjo para mandar José se acalmar. O que ia acontecer na família dele era o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que ia salvar-nos do nosso pecado. Aleluia. Jesus nasceu nessa época, viveu 33 anos, até que chegou a morte de cruz. A morte mais humilhante naquela época. Uma morte que só ladrões e malfeitores, matadores tinham. Aleluia. No livro de Marcos, no capítulo 15, fala sobre essa morte do nosso Senhor. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 15, a partir do versículo 21. E contagiaram um certo Simão, Sirineu, pai de Alexandre e Rufo, que por ali passava, vindo do campo, e levaram-a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar de Gólgota, que se traduz para o lugar da caveira. E deram-lhe de beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo-o crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sobre eles sorte, para saber que cada um levaria. E era hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as suas cabeças e dizendo: tu que derribas o templo em 3 dias e o edificam, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam, uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz, para que vejamos e acreditemos também o que eles foram crucificados e injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E a hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Algum de vós e algum dos que ali estavam ouviram isso e diziam: eis que chamam por Elias. Um deles correu e embebedou uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Aleluia. Aqui vemos que Jesus passou pela morte mais terrível que podia se passar naquela época. Antes dele ser crucificado, ele foi chicoteado, ele teve que carregar a cruz, até chegou o momento que ele já não conseguia carregar a cruz. Então pegaram Simão Sirineu, um homem que estava passando por ali, para levar a cruz para ele. E os centuriões levaram Jesus para um lugar e tentaram lhe dar o vinho misturado com mirra. Se Jesus bebesse aquilo, provavelmente morreria em pouco tempo. Mas Jesus, sabendo que o que tinha ali dentro daquele copo, daquele cálice que deram para ele beber, ele rejeitou e preferiu morrer na cruz. E quando ele clama a Deus, perguntando por que Deus tem desamparado ele,
Eu te digo por quê. Porque naquele momento, ele estava com todos os pecados de todos nós. Naquele momento, o seu pecado, o meu pecado, o pecado de cada um que está aí fora, o ímpio, o crente, qualquer um, estava em cima dele. Aleluia. E como Deus abomina o pecado, Deus vira as costas para Jesus. Então, Jesus pergunta: por quê? Por que o Senhor me desampara? Sendo que ele nunca tinha pecado. Ele foi o único homem que passou na terra que foi livre de pecados. Aleluia. E naquele momento, ele sentiu na pele o que é ser um pecador. E morreu por todos nós. E é por isso que hoje estamos aqui. E podemos louvar e agradecer o nome dele. Pois antigamente não podíamos estar assim numa reunião como estamos agora. Era preciso só o sacerdote. Um véu separava o sacerdote, como se tivesse um véu na frente aqui do culto. O sacerdote ficava aqui, os fiéis ficavam lá fora. Só o sacerdote entrava, orava a Deus, clamava a Deus, Deus o respondia. Ele saía do templo e falava para os humanos, para os normais, os pecadores, que os sacerdotes também pecavam, mas só que ele podia pedir perdão dos seus pecados, enquanto o povo teria que matar cordeiros e oferecer sacrifícios para Deus. Aleluia. Então, quando Jesus clama e o véu se rasga de alto a baixo, toda essa formalidade que precisava para chegar até Deus se acabou. Agora, em qualquer lugar, em qualquer momento das nossas vidas, se precisarmos falar com Deus, basta nos ajoelharmos e clamar: Deus, venha ouvir as minhas preces, venha ouvir as minhas orações. E começamos a falar com Deus, e Deus nos responde. Aleluia. Mas aqui morria Jesus e levava todos os nossos pecados. E como diz em Gênesis, aqui mais uma vez o inimigo foi derrotado, porque ele pensava que nesse momento o mundo estava perdido. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus morreu, o mundo renasceu das cinzas, como uma fênix renasce das cinzas. Nós ficamos livres dos pecados. Aleluia. E esse é o amigo que eu venho apresentar para vocês essa noite. É o nosso amigo Jesus Cristo, que passou por uma morte de cruz por mim e por você, que passou por tudo o que podia ser tentações. Ele foi para o deserto, foi 40 dias e 40 noites em jejum, e depois disso o inimigo vem tentar Jesus, mas ele sabia que não podia chegar como chega em qualquer um de nós tentando, porque Jesus não tinha pecados, e ele sabia que Jesus era Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aqui era apenas um homem, como todos nós, uma única diferença: ele não tinha pecados. Aleluia. Ele tinha uma promessa dele mesmo para a humanidade, que era libertar-nos, fazer-nos livres de todo pecado e de todo mal. Aleluia. E é por isso que hoje estamos aqui, louvando e agradecendo o nome dele, esperando a vinda dele, que também diz a palavra do Senhor: vigiai e orai, pois não sabeis a hora e nem o momento que o nosso Deus voltará para nos buscar. Aleluia. Se formos no livro de Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15. Aleluia. O capítulo 16 fala sobre a ressurreição de Jesus.
Jesus aqui nos deixa uma tarefa. Aleluia. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais surgirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão a serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as suas mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Aqui é mais uma promessa de Deus para nós, dizendo, primeiro, uma tarefa para pregarmos o Evangelho a toda criatura. E estamos aqui nessa noite apresentando um amigo, o amigo Jesus, que foi o maior missionário que já passou pela terra, o homem que por onde passava levava a palavra de Deus. Aleluia. Só Ele veio, fez tudo isso por nós, e depois ainda foi morrer por nós, para que nossos pecados fossem livres. Aleluia. E aqui essa noite eu queria fazer um convite para vocês que já conhecem o amor desse Deus, mas que estamos passando por momentos difíceis na nossa vida. Eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que Deus nunca desampara um justo. E se a prova está na sua vida, a prova tem um fim. Tudo tem um fim. Aleluia. A única coisa que não tem um fim é o amor de Deus para conosco. Aleluia. Eu queria fazer um convite essa noite. Se você sente que sem Deus, mesmo com Deus, não consegue mais caminhar nos caminhos dele, se você precisa de uma força a mais, de um renovo de Deus, eu queria chamar você aqui à frente para nós estarmos fazendo uma oração. Aleluia. E também você, se você ainda não aceitou Jesus Cristo, esse nosso amigo, como único e suficiente Salvador, também queria te chamar aqui à frente. Se Deus tocar no seu coração para aceitar Ele como único e suficiente Salvador, como disse a palavra aqui, todos que creem e aceitarem Ele como único e suficiente Salvador terão poder para expulsar demônios no nome dEle, para curar enfermidades e muito mais. Eu tenho certeza que se a gente está aqui essa noite, não é à toa. Se Deus nos trouxe só nós essa noite, tem um propósito. E Deus quer falar contigo essa noite, aleluia. Enquanto você fica aí pensando se quer vir ou não, eu vou tocar uma música que Deus colocou no meu coração enquanto eu estava fazendo essa pregação. E queria que os irmãos ficassem em espírito de adoração e, se conhecerem a letra, queria que os irmãos cantassem comigo, amém? Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. A música pede para Deus vir renovar as nossas forças a cada dia, porque não queremos ser igual aos ímpios, não queremos ser igual a quem está lá fora, queremos marcar a diferença. E queremos marcar a diferença nesse mundo, porque precisamos ser o sal da terra, precisamos sair pregando o Evangelho para toda criatura, como diz a palavra do Senhor. E Ele, só Ele, poderá nos dar força
para fazer isso por Ele. Aleluia. Pedir para os irmãos ficarem de pé. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Eu já vou entregar o microfone. Aleluia. Ore comigo, igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado, Senhor, por mais um momento, Senhor, na sua casa, na sua presença, Senhor. Obrigado, Deus, pois a sua palavra foi ministrada, Senhor. Senhor, o Senhor colocou no meu coração, Deus. No nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Tenha certeza, Senhor, que cada um que chegou aqui, Senhor, não sairá igual, Pai. Pois se o Senhor trouxe-nos aqui, é porque o Senhor tem um propósito para cada um. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse dia, Deus. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. No nome de Jesus.